A história dá início com uma vila e algumas bestas lobos atacaram essa vila e a destruíram queimando-a. Agora, esses lobos estão se movendo para atacar alguém e atacam uma garota. No entanto, essa garota consegue matar todos esses lobos com seu poder. Em seguida, a garota avança e diz: nunca pensei que uma vila comum como esta seria atacada por lobos monstruosos. Pena desses mortais. À frente da garota, há um garoto deitado no chão. Mas, então, a garota percebe algo e vemos que os olhos do garoto se abrem, levantando-se rapidamente. Ele diz: eu não estou morto. Olha para a garota e pergunta: onde estou? Afinal, ao olhar atentamente para a garota, ele a reconhece e a chama pelo nome, Anen. Anen, nervosa, tenta se soltar quando o garoto segura sua mão. Ele pergunta por que ela está ali e se ela veio para salvá-lo. No entanto, Anen não reconhece o rapaz e pede para soltar sua mão, dizendo que não o conhece. Ignorando isso, o garoto abraça Anen, prometendo uma vida feliz juntos, mas ela fica irritada com suas ações. O garoto não entende e pergunta por que ela está tremendo. Anen afasta o garoto e ele a chama de Luan Yen, dizendo que ela está matando seu marido. Ele se afasta, atinge o chão criando um buraco, e um homem corre em sua direção, chamando de Little Fong, perguntando se está bem. Little Fong, ferido devido ao ataque de Guan, começa a desmaiar e não consegue pronunciar corretamente o nome do homem. O homem se aproxima de Anen, pedindo para não culpá-lo, explicando que Little Fong está agindo assim por causa da destruição da vila. Little Fong, em estado inconsciente, começa a lembrar do futuro, recordando que Anen era sua esposa e prometeu a ela que voltaria em segurança. Ele lembra que foi gravemente ferido durante a luta e atacado com várias armas, resultando em sua morte. Depois de recuperar a consciência, Little Fong grita o nome de Guan, percebendo que está em um lugar diferente. Ele pensa que não é um sonho e que não está morto. Uma voz o chama, dizendo que finalmente acordou, pedindo para segui-la, pois o mestre gostaria de vê-lo. Little Fong pergunta para onde estão indo, e a garota responde que estão indo para o navio voador que os levará ao Vinonse. O palácio mestre está esperando. Little Fong segue a garota, pensando que realmente voltou ao passado, quando Luan Yen o resgatou, mas ela não o reconhece no momento. Ao entrar na sala, a porta se fecha, assustando Little Fong. Ele pergunta por que a porta foi fechada, e alguém diz a Fong que ele está tímido. Quando Fong olha para frente, vê Guan. Nesse momento, descobrimos sobre Guan, a fada do Cold Moon Sect, fria e orgulhosa como a neve, pura e imaculada. Ela é a cultivadora feminina mais chamativa no mundo da cultivação. Muitos homens se apaixonaram por ela à primeira vista, mas seu verdadeiro nome é desconhecido para muitos. Hoje e agora, Guangan está perguntando a F como você sabe meu nome. Então em resposta, Fong diz a Guangan: Anyen, eu sei que isso parece inacreditável, mas você precisa confiar em mim. Eu voltei do futuro e a razão pela qual eu sei seu nome é porque eu sou seu marido. No entanto, Guangan não acredita nas palavras de Fong. Pelo contrário, Guangan fica muito bravo e diz: vou te dar mais uma chance, me diga a verdade. Fong fica chocado ao ouvir isso e pensa: droga, vou morrer. Ela sempre fica assim quando está com raiva. Fong diz a Guangan: minha esposa, eu não estou mentindo para você. Aliás, sua fruta favorita é banana. Você tem mais medo de cobras. Foi mordida por um cachorro quando era imortal e também seu apelido é Yin Yin, dado por um vidente que seu pai contratou. No entanto, Guangan fica muito zangada ao ouvir isso e grita com Fong para calar a boca. Usando seu poder, ela agarra Fong pelo pescoço, fazendo tossir, e Guangan libera seu poder, dizendo a Fong que ele a investigou tão minuciosamente que ele deve ser um espião enviado pelo seita demoníaca. Ela exige que ele diga quem o enviou, mas Fong está tremendo e diz a Guangan: eu estou dizendo a verdade. Você tem uma veia de gelo congênita. Prática a técnica do coração de gelo, não os 9 rolos do céu que a seita do céu ensina. Quando Guangan ouve isso, ela fica chocada e começa a pensar: minha técnica principal de cultivo, apenas meu mestre e eu sabemos sobre ela. Como vazou? Pode ser meu mestre então. Guangan diz a Fong que não esperava que ele pudesse descobrir esse tipo de segredo e decide matá-lo primeiro para depois procurar informações em sua mente. No entanto, Fong diz a Guangan, com medo, que ela tem uma marca de nascimento vermelha em forma de lágrima na parte interna da coxa. Ao ouvir isso, o ataque de Guan para e ela se contém, fazendo com que Fong caia e suspire aliviado. Ele diz que essa também é uma informação que um espião poderia ver, certo? Ao ouvir as palavras de Fong, o suor começa a cair do rosto de Guan,
e ao mesmo tempo, suas bochechas ficam vermelhas. Fong diz a Guangan que ele também sabe que ela tem uma marca de um lótus de gelo em seu peito direito, formado pela técnica do coração de gelo que ela pratica. Essa técnica foi ensinada por seu mestre e é, na verdade, uma técnica de forno. Se ela perder a virgindade enquanto pratica essa técnica, todo o seu poder será transferido para outra pessoa. Felizmente, ela descobriu secretamente o plano de seu mestre e o matou, encobrindo como um acidente, enganando a todos. É assim que ela se tornou a atual mestra do Palácio da Neve, a fada da lua fria e também minha esposa, Luan Yen. Guan fica chocada ao ouvir as palavras de Fang, sem acreditar que um homem pode saber tanto sobre ela. Ela está suando profusamente, depois respira fundo e diz a Fong: essas coisas, a menos que eu as tenha dito, ninguém mais poderia possivelmente saber. Você disse que veio do futuro. O que aconteceu conosco? Fong conta a Guangan sobre o futuro e diz que o futuro é uma era caótica que nunca foi vista em 1000 anos. 50 anos depois, uma nova guerra entre o bem e o mal começa. A Terra Divina estará em chamas. Os 4 palácios da Seita do Céu serão destruídos. A Seita do Céu Vermelho trai e se junta à Seita Demoníaca. A Seita do Livro Lua é apenas de nome. Os 2 monges divinos do templo sem forma falecem, e Fong é enquadrado por um traidor da Seita do Céu e foge do mundo com o nome de um assassino mestre. No entanto, por um golpe do destino, ele a encontra e se torna seu parceiro. Depois, eles decidem se aposentar juntos e não se importar com os assuntos mundanos. No entanto, eles encontram inimigos à porta, e Fong morre com o inimigo deles. Ele pensou que nunca mais haveria, mas nunca esperava que, quando abrisse os olhos novamente, estaria de volta ao tempo em que ela o salvou. Ver Anne novamente é tão bom, e Guan está muito surpresa ao ouvir as palavras de Fang. Enquanto isso, do outro lado, 2 garotas estão conversando, que são as servas de Wang Yan. Uma das garotas diz: estamos quase na seita. Por que ele ainda não está aqui? Eu me pergunto qual é o negócio que o mestre da seita tem com ele. A outra garota responde: provavelmente apenas algumas perguntas. Não precisamos intervir. Não é como se você não soubesse a atitude do nosso mestre da seita em relação aos homens. Imortal naquele momento e depois de algum tempo, Guangan acredita no que Fong diz, e Fong está escrevendo uma técnica. E Guangan pergunta a Fong se esta é a técnica aprimorada de que você falou, e Fong diz a Guangan que sim. Esta é a aprimorada técnica do coração congelado em que passamos 3 anos trabalhando. Guangan se aproxima muito de Fong, devido ao qual a melancia de Guan toca o ombro de Fang, e ela está dizendo que a maior parte do caminho das veias é possuída apenas por aqueles com veias congelantes, não algo que uma pessoa comum possa praticar. O ombro de Fang suportou o peso das melancias de Guan, devido ao qual o suor está caindo do rosto de Fang, e ele está dizendo sim. Você é inteligente, minha esposa. Esta técnica é feita especialmente para você. Não é apenas mais poderoso, não é mais uma técnica de cultivo duplo. Com ela, nossas vidas como marido e mulher naquela época não permitiriam que você quebrasse seu cultivo. E assim que Guangan ouve falar sobre o cultivo duplo, seu corpo começa a tremer, e ela diz a Fong enquanto cora: sobre o que você está falando? Quem é a sua esposa? Mesmo que você seja do futuro, quem dirá que eu, An Yen, serei a mesma pessoa que eu sou? Sim. Talvez seja apenas eu de outro mundo. Não somos a mesma pessoa. E ouvindo Guan, Fone está pensando que você veio com um mundo paralelo. Você tem um grande cérebro lá. Então, Fong diz a Guangan que você tem um ponto. Talvez você não seja minha esposa. E Guangan fica surpresa ao ouvir isso. Então Fong continua dizendo que preparei esta técnica aprimorada para minha esposa. Não posso dá-la a outros. E assim que Fong diz isso, Guangan fica muito chocada. E Fong diz a Guangan: qual é o problema, senhorita Lu? Pode ser que você queira tirar à força meu símbolo de amor para minha esposa? E ouvindo isso, Guangan começa a sair deste lugar com raiva. E ela diz: quem quer isso de qualquer maneira? Eu vou inventar isso sozinha. E vendo Guan sair, Fong dá a técnica a Guangan e diz: estou brincando. Não é como se eu não pudesse dar a você. Vou lhe dar a técnica. Você me aceita como sua discípula direta. Como é que é? Guangan fica chocada ao ouvir isso e diz: como é possível? Todos na face são mulheres. Como posso deixar você entrar? E ouvindo isso, Fone diz: então não há espaço para negociação. Eu não vou mais incomodar o mestre do palácio. Eu vou sair agora. E não teremos mais nada a ver um com o outro a partir de agora. E ouvindo isso, Guangan começa a ranger os dentes. Então ela pede a Fong para parar. E ouvindo isso, Fong começa a sorrir. E Guangan continua dizendo: posso deixar você entrar em meu tribunal, mas você não pode fazer nada que vá contra o caminho da justiça, ou não vou te perdoar.
certo? E você não pode contar aos outros sobre nosso relacionamento. E Fong está pronto para fazer tudo o que Guangan pede. Então Guangan pergunta a Fong o que ele precisa fazer agora. E Fong diz que vai escrever a técnica. Depois, a cena muda e vemos um navio voador voando no céu. E assim que as pessoas veem o lugar, ficam muito surpresas. E essas pessoas estão dizendo, esse é o lugar onde os cultivadores vivem. Então, Guangan está dizendo a eles que este é o nosso setor divino. Aqueles que são escolhidos como discípulos são pessoas adequadas para o nosso setor. Antes de entrar no setor, todos vocês precisam participar de um teste espiritual para confirmar o talento de suas raízes espirituais. Caberá a vocês saberem qual palácio entrarão depois. Então, vemos o amigo de Fan que está procurando por PH. Mas então PH vem por trás dele, devido ao qual ele fica assustado. E Yuyu está ficando muito bravo e grita, onde você foi? Não te vi durante toda a viagem. E Fong está dizendo, só fazendo desculpas a uma dama. Então, Yuyu diz ao pequeno PH, eu perguntei por aí, além de nós dois entrando no meio do caminho, os outros mortais aqui são todos discípulos aceitos por cultivadores. Eles têm talento extremamente alto em cultivo. Se nossas raízes espirituais não forem boas, provavelmente seremos expulsos. Mas Fong diz a ele para não se preocupar, além do talento, o cultivo também requer oportunidade. Talvez você tenha alguma sorte. E ouvindo isso, seu amigo fica feliz e diz, você tem razão, eu farei o meu melhor. E Fong diz, claro, você terá uma oportunidade, garoto. E Fong está lembrando do futuro e pensa, quem teria imaginado que você é o discípulo mais talentoso desta turma, muito mais poderoso do que eu era. Mas desta vez, fiz preparativos antecipadamente. Então, Fong diz a Yuyu, vamos embora. Meça nosso poder espiritual e depois de algum tempo, PH e Andijo vêm para outro lugar, e Andijo está dizendo para o pequeno Fo olhar, há cultivadores por toda parte e porque há assentos vazios lá. Fong diz que esses são os assentos dos mestres do palácio. Olhe lá. E depois de algum tempo, muitos cultivadores se reúnem em um lugar, e essas pessoas estão dando as boas-vindas ao mestre da seita e ao mestre do palácio, e todos curvam a cabeça diante dele. Mas Fong não abaixa a cabeça, devido ao qual Yuyu diz para o pequeno FO se curvar rapidamente e ser respeitoso. Então F se curva e quando olha para frente, Panga está sentado. Então vemos um homem e é esse homem quando o mestre da seita imortal Guan, de gênero e o mestre da seita está dizendo, vocês todos podem se levantar, bem-vindos à seita Vinon. Eu sou Guanlin, o mestre desta seita. Todos vocês são favoritos de seus lugares respectivos e atendem aos requisitos de nível inicial de nossa seita, mas antes de poderem entrar em nossa seita, vocês precisarão fazer o teste de raiz espiritual, somente assim podemos escolher quem aceitar. Vocês todos entendem, e todos os cultivadores chamam o mestre da seita Yas, e Fong está dizendo para Yuyu não se preocupar, você está apto. E agora o teste começa. Então, uma luz brilhante aparece. E um homem diz que este item é um instrumento de medição espiritual que pode ser usado para determinar as qualificações de suas raízes espirituais. Há 4 níveis, A, B, C e D. Por favor, venham à frente quando eu chamar seus nomes e coloquem ambas as mãos aqui. Então, o testador chama o nome de uma pessoa, e essa pessoa vem fazer o teste e coloca a mão no instrumento de medição, e muita luz sai do instrumento de medição, devido ao qual o testador diz que a raiz espiritual está no meio e é aceitável. Então, o testador chama o nome de outra pessoa, e o teste continua assim. E Guangan está olhando para Fong e pensando nele. Me pergunto qual será a sua raiz espiritual. Se for padrão A, B, vou precisar encontrar uma maneira de deixá-lo entrar no meu caminho. Depois disso, o mestre da seita pergunta a Guangan, Irmã Júnior Guangan, alguém chamou sua atenção? E Guangan diz que ainda não. Depois disso, Yuyu vem fazer o teste. E Yuyu tem a raiz espiritual alta, por causa da qual Yuyu fica surpreso e não consegue entender o que está acontecendo, mas Fong chama Yuyu de conglomerado. E o mestre da seita olha para Yuyu com qualificações e diz, haha, muito bom. Muito bom, eu não esperava ver um discípulo com qualificações tão altas desta vez. Irmã Júnior Guangan, ouvi dizer que ele é um dos discípulos que você trouxe de volta. Eu me pergunto sobre o outro. Depois disso, é a vez de Fong. E Fong está dizendo, eu não esperava ter que passar por isso de novo. E Fong vai à frente e coloca a mão no instrumento de medição, mas sua qualificação é baixa, que é D. E ao ver isso, todos ficam muito surpresos, e Fong está dizendo, o que eu disse? E o testador está apenas olhando para Fong, e todos também estão muito desapontados. Então, um homem gordo diz, não somos todos favoritos de nossos lugares respectivos? Por que há alguém com uma qualificação assim aqui? Outro homem diz, Alameda Lodê,
Ele não é basicamente uma pessoa comum? Ouvi dizer que a maioria das pessoas assim só fará trabalhos estranhos. E o testador está dizendo a Fong: você quer tentar novamente? Talvez o instrumento de medição espiritual tenha cometido um erro, mas FO diz a ele: não precisa, não precisa. Eu sei exatamente quão ruins são minhas qualificações. O testador não consegue dizer nada depois de ouvir Fong. Ele faz uma cara estranha. Então Fong vai até Yuyu e diz a ele: como está, grande gênio? Não sou mais legal que você agora. E Yuyu diz: pequeno Fong, desculpe, eu não sabia. Mas F diz: não pense muito nisso. É o seu talento, então valorize bem. Além disso, sou o tipo de pessoa que não precisa de qualificações. E Fong sente algo e pensa: por que sinto o olhar de alguém em mim? Haha, parece que ela está realmente irritada. E na verdade, Guangan está muito irritada. E ela está pensando: esse bastardo, por que ele tem uma qualificação assim? Então, vemos outro homem que está muito irritado. E é o mestre do Palácio Suen. E ele diz: qual __ foi aquele que foi subornado para trazer uma pessoa assim aqui? Esqueça, se houve suborno, trazer uma pessoa como ele é passar dos limites. E Guan diz a ele: fui eu que o trouxe, irmão Júnior Shen. Você estava dizendo. E Suen está chocado ao ouvir isso. Então ele diz: mesmo que seja irmã sênior Guangan, você não deveria ter trazido de volta um discípulo com essas qualificações. Você não verificou antes? E Guangan diz a ele: minhas desculpas, eu esqueci. Vou verificar da próxima vez. Ao ouvir isso, Suen fica bravo e diz: você esqueceu? Como você pode esquecer, irmã sênior? Quantas vezes já foi? Como você sempre esquece algo tão importante? E outro homem diz: o irmão sênior Sui está realmente bravo. E esse homem é o mestre do Palácio Dungeon, Imortal Bain. Então, um velho diz: se ele não ficar bravo, quem ficará? Cada palácio escolhe seus discípulos com base na classificação anterior na verdadeira competição de marciais. O Palácio Yi ficou em último, o que significa que este é o velho Shenu e o mestre do Palácio Tower Sang. Então aquele discípulo é definitivamente dele, a menos que o expulsemos e arrisquemos manchar nossa reputação. Então vemos F, que está indo até muitas pessoas e cumprimentando-as, também conversando com as pessoas. Fone está dizendo: prazer em conhecê-los. Seremos todos uma grande família no futuro, então vamos nos dar bem. Então, um homem vai até o mestre do secto e diz: mestre do secto, mestres do palácio, o teste da raiz espiritual terminou. Aceitamos um total de 78 discípulos. O mestre do secto diz: então, de acordo com a classificação anterior na competição verdadeira de marciais, o Palácio Shenu pode escolher seus discípulos primeiro. Irmão Júnior Guan Wei, por favor, vá em frente. Então, o velho diz ao seu companheiro Mingai: vá, você sabe como escolher. Seu companheiro sai daqui, e o mestre do secto diz a outro homem: então, o próximo é meu Tai Palace Shen. Vou deixar a seleção com você. Então, aquele homem também sai, e o mestre do secto está falando com Guangan. Então, o próximo é o Fu do Palácio que ficou em terceiro lugar, irmã Júnior Guangan. É sua vez. E Guangan diz para a garota ao lado dele: Minga, como antes. Então vemos F, que ainda está conversando com muitas pessoas, mas então ele percebe algo. Olha para trás e lá está Minga na frente dele. Fong está sorrindo ao vê-la, mas Minga passa por F, e ao ver isso, Fong fica muito surpreso. Minji está conversando com outras pessoas, e F fica chocado. Então vemos algumas pessoas que estão formando suas equipes da mesma maneira, e F vem sozinho. Fong está pensando que é a mesma coisa de antes. Mas não me diga que ela não vai cumprir sua palavra? Não, ela não é alguém assim. O mestre do secto está dizendo: irmão Júnior Sui, é sua vez, mas só há uma pessoa restante, então não há nada para escolher de qualquer maneira. E Suen fala: eu não vou escolhê-lo. Vocês estão fazendo isso de propósito. Então, Guan diz: irmão Júnior Sui, se você realmente não o quer, eu posso aceitá-lo no meu palácio, já que fui eu quem o recomendou. Eu devo me responsabilizar por ele, embora nem todos cumpram suas promessas. O mestre do secto fica surpreso ao ouvir isso e diz: irmã Júnior Guangan, você deseja aceitá-lo em seu lugar, mas você só aceita discípulos femininos. Mas Guan diz: irmão sênior, como uma seita justa, a seita Van não conquista apenas com artes marciais, mas também com fé. E se as raízes espirituais dele são pobres, no mundo cultivador, houve casos em que aqueles com raízes espirituais pobres tiveram sucesso. Ele é apenas um discípulo para meu palácio cultivar. Se expulsarmos um discípulo que prometemos aceitar, não nos tornaremos motivo de chacota na seita justa? O velho fica surpreso ao ouvir isso e então diz:
Como esperado da irmã Júnior Guangan, essa é a atitude que nossos mestres de palácio deveriam ter. O mestre do secto diz: em comparação, alguém perdeu toda a sua face agora. Não é ruim. Embora a mestra do palácio Guangan seja uma mulher, sua atitude de mente aberta é verdadeiramente um modelo para nós. Olhando para nós, não é de admirar que tenham ido de mal a pior. Depois de ouvir as palavras de todos esses mestres do palácio, Swain fica muito bravo, por causa do qual ele grita alto e diz: chega! E Swain aponta para Fong. Então ele diz: eu também sou um mestre do palácio da seita Ventian. Não preciso da ajuda de ninguém para aceitar um discípulo. Farei dele meu discípulo direto e ensinarei a ele tudo. E ao ouvir isso, o mestre do secto fica muito surpreso e pensa: um discípulo direto. Então, Guangan vai até Swain e diz a ele: espere, Júnior. Irmão Sui, eu escolhi claramente Xiai Fang primeiro. E Suani diz: irmã Sênior Guangan, você já terminou de selecionar seus discípulos? Antes não. Então, Suani diz a todos: embora meu palácio esteja em último lugar, ainda tenho minha dignidade. Mesmo que reste apenas um discípulo, ainda é minha vez de escolher discípulos. Aceitarei Xiai Fang. Swain grita tão alto que causa dor nos ouvidos do mestre do palácio. O mestre do setor diz: bom, parece que os 9 palácios de Venti adquiriram discípulos hoje, então posso ficar tranquilo agora. Huan está pensando: não esperava que ele agisse assim. Eu já tentei, então não me culpe. E Fang fica confuso, dizendo: o que exatamente é essa situação? Depois, a cena muda, e vemos o pico principal do Palácio Yi. Um discípulo diz a Fong: irmão Júnior Chá, este é o pico principal do Palácio Yi. O Palácio do Mestre está bem na frente. Não se preocupe, no Palácio Yi, não deixarei ninguém te intimidar. Esse discípulo é Sang Tianga, o discípulo mais velho do Palácio Yi. Tianga fica tão animado que coloca a mão firmemente no ombro de Fang, causando dor. Fong diz: estou sentindo dor. Ao ver isso, Sanga diz a PHLA: desculpe, irmão Júnior, seu corpo é fraco, então não consigo realmente controlar minha força. Parece que foi deslocado. Vou te ajudar. Mas Fang diz a Sang Tianga: estou bem, vamos logo para o palácio. Ao ver a preocupação de Tianga, Fong se sente bem e pensa: o irmão sênior Sang é o mesmo de antes. Ele realmente não sabe controlar sua força. Então vemos uma garota, Sumen, filha de Sushen, dizendo: pai, você realmente encontrou um irmão júnior para mim. Quando ele vem, Suani diz: agir impulsivamente aconteceu, e ficou assim. Men diz: isso não vai dar. Você disse na frente de tanta gente que o aceitaria como discípulo direto. Suani responde: acho bom pegar um em dois. Nesse momento, a esposa de Sushen, Lindan, chega e diz: você disse que, embora as raízes espirituais da criança sejam pobres, sua mente é madura. Vou ajudá-lo a guiá-lo se você estiver realmente hesitante. Suani concorda, e Sangna diz a eles: mestre, madame, irmão Júnior Chá está aqui. Su pede que entrem. E Fong está prestes a entrar, mas antes disso, Sangna diz a ele: irmão Júnior Chá, faça exatamente o que eu te instruí, e ficará bem. Fong agradece a Sangna, abre a porta e entra na sala, cumprimentando a todos. Discípulo Xiai Fang saúda o mestre, a madame e a irmã sênior. Depois, a cena muda, e somos informados de que os discípulos da seita WAN são geralmente divididos em discípulos Ajab, discípulos normais e discípulos diretos. Os discípulos Ajab têm quase nenhuma chance de receber ensinamentos ortodoxos e só podem trabalhar continuamente em troca da oportunidade de se tornarem discípulos normais. Para os discípulos normais, embora não possam aprender as técnicas supremas verdadeiramente requintadas, se dedicarem à cultivação, ainda têm a oportunidade de se destacar. Os discípulos diretos são extremamente raros e desfrutam dos melhores recursos da seita, com o único objetivo de se tornarem o pilar central da seita no futuro. Fong está muito feliz, dizendo: não posso acreditar que realmente me tornei um discípulo direto do Palácio e até tenho meu próprio pátio. Eu me pergunto o que minha esposa disse na época. É apenas que, com minhas qualificações, mesmo se me derem as melhores técnicas, minha cultivação ainda será muito lenta. Preciso encontrar outra maneira de ficar mais forte. De repente, alguém bate na porta de Fang. Ao ver isso, PH fica um pouco confuso sobre quem poderia ter vindo a essa hora. Ele abre a porta, e há uma enorme besta diante dele que ruge alto, mas PH não tem medo e faz uma expressão estranha. Em seguida, ele diz: irmã mais velha, você precisa de alguma coisa, e na frente de Fong está Motion, pendurada de cabeça para baixo da besta, dizendo a Fone: por que você não está com medo? Todos os outros estavam assustados com o Fitei antes. Depois de ouvir-me, Fong diz a ela: entendi, irmã mais velha, por favor,
espere alguns minutos, e fecha a porta. Ele a abre novamente, age assustado e diz a Men: irmã mais velha, foi bom. Ao ver a atuação de Fang, Men pensa por um tempo e depois diz a Fong: sim, mas continua dizendo: espere, não, tenho algo a tratar com você. PH fica confuso ao ouvir isso. Em seguida, a cena muda. PH e Men foram para outro lugar, e Sang Tianga diz a ambos: irmão Júnior, ela provavelmente não consegue acompanhar sua lição de cultivo ainda, então por que o trouxe aqui? E Men diz: está tudo bem, apenas nos ensine juntos, não se preocupe. Como irmã mais velha, eu o ensinarei se ele não souber, certo, irmão Júnior? Então, Fang diz: está tudo bem, irmão mais velho, apenas ensine como costuma fazer. E Motion está pensando: todos sempre me consideraram o mais jovem e sempre me forçaram a ter aulas. Agora, finalmente, há alguém mais fraco do que eu, meu irmão Júnior. Desculpe, irmã mais velha precisa que você receba sua parcela de dor. Então, Sang Tianga diz: está bem, vou falar sobre algumas coisas simples hoje. Embora você tenha um talento fraco, irmão Júnior, você deve acreditar que a diligência pode compensar. E Fang também se prepara, e Sang Tianga continua: vamos começar com a divisão dos reinos. Os reinos daqueles que cultivam são divididos em 9 reinos principais: refinamento de Chi, construção de fundação, núcleo dourado, alma nascente, corpo transcendente, recombinação de espírito oco, espírito elevado, Mahayana e atravessando tribulações. E os 9 pergaminhos de Ventian correspondem a cada um desses reinos principais. Hoje, vou falar primeiro sobre. E Men diz: são coisas que já aprendi. Agora finalmente posso relaxar. Vou tirar uma soneca primeiro. De qualquer forma, com as qualificações do irmão Júnior, provavelmente levará algum tempo para aprender. E Sang Tianga diz a Men: agora vou testar você na técnica de espada que ensinei ontem. Mas Meshin pergunta a Sang Tianga: mas não deveríamos estar revisando os tópicos anteriores com o irmão Júnior? E Sang Tianga aponta e diz a Men: já terminei a revisão dos tópicos anteriores com ele, e ele também terminou de aprender o tópico de hoje. Men fica muito surpresa ao ver as habilidades de Fang, e Sang Tianga diz a Men: passou apenas 1 hora. Embora o irmão mais jovem tenha poucas qualificações, ele é um agente extremamente inteligente. Quando ensino algo a ele, basicamente ele consegue lembrar olhando uma vez. E então, quando olho para alguém em particular, Men fica muito chocada ao ver o talento de Fang, e ela diz: em 1 hora. Para como diabos é possível que ele seja um rato de biblioteca? Não concordamos todos em ser ruins nisso? Como você pôde secretamente me apunhalar pelas costas? No final, eu sou realmente a única que é terrível. Se isso continuar assim, ele não se tornará como meus irmãos e irmãs mais velhos, fazendo-me fazer lição de casa sem fim? Não, minha posição como irmã mais velha é tudo agora. E o telefone vai para Mesh. Vendo-a chateada, o telefone pergunta à irmã mais velha o que há de errado. E Meshin rapidamente se levanta e acena com a mão na frente do telefone. Então ela diz: irmão mais novo, vamos para o segundo irmão mais velho e aprender sobre talismãs e formações. Em seguida, Nin começa a ir na frente, e vendo-a ir, F também começa a segui-la. E vendo ambos indo, Sananga está dizendo que parece que a irmã mais nova está sentindo uma crise agora, o que não é ruim. Depois, a cena muda e um ancião está dizendo que talismãs e formações são essencialmente da mesma origem, permitindo que a energia espiritual opere de maneira especial para produzir efeitos muito além do normal. Hoje começaremos com a formação mais básica de 8 trigramas, a chamada formação Xinhua, que se refere ao ciclo do caminho celestial, e os senhores devem seguir o caminho celestial. Então Men diz ao ancião que não consegue dormir, pois agora é uma irmã mais velha. E o ancião diz que Meshin está muito diligente hoje, mas parece que o irmão mais novo já tem muitas dúvidas. Meshin diz sorrindo: é claro que é normal que meu irmão mais novo não saiba esses tipos de conhecimentos profundos. Agora, se tiver alguma dúvida, Fong se levanta e diz ao ancião que é verdade. Tem algumas dúvidas, então gostaria de discuti-las com ele. O ancião fica um pouco surpreso, mas pede a ele que conte. E Fong diz ao ancião: você acabou de dizer que o Xinhua é um hexagrama jovem, que simboliza superar os céus, mas eu acho que também significa perder-se para o orgulho. O ancião fica surpreso ao ouvir as palavras de Fong, mas Ri diz a ele: não pensei que o jovem irmão Chá tivesse tal talento em entender formações. O que você disse não está errado, e é um conteúdo que será abordado em séries mais avançadas. Eu pensei que era um pouco cedo demais para explicar isso para você. Em seguida, o ancião olha para a Rihanna e diz a ela: Meshin,
Se tiver alguma coisa que você não entenda no futuro, pode perguntar ao seu irmão mais novo. Machine fica muito chocada. Depois disso, Machine e Fong estão indo para algum lugar, e Machine pergunta a Fong como ele entendeu o que o velho disse. Fong diz a Machine que na verdade não entendeu algumas partes, por isso pediu para discutir alguns dos tópicos. O telefone está pensando que não seria alguém de alto nível se não soubesse essas coisas básicas. O que estou aprendendo agora não é de nenhuma utilidade, então preciso avançar rapidamente. Então, eu posso aprender as coisas de que preciso, mas Machine está pensando droga, estou sendo ofuscado por ele. Pelo menos haja como um verdadeiro irmão júnior que não sabe de nada. Parece que não tenho outra escolha a não ser. Então Man diz para Fo, irmão júnior, vamos para nossa próxima aula. E Machine leva a PH para outro lugar, e ela está dizendo que este é o lugar da quarta irmã sênior. Ela é responsável pelo combate prático. E Fong fica surpreso ao ouvir isso, e Nin continua dizendo a Fo que é verdade, mas não se preocupe, a quarta irmã sênior é muito gentil e adora ler. Ela é uma pessoa realmente boa, eu posso definitivamente recuperar minha dignidade agora. Afinal, o que estamos vendo aqui não é compreensão, mas cultivo prático. Então, Machine se aproxima de uma garota com Fo, e essa garota está no Palácio Yi, a quarta discípula, Juzan, mas Juzan diz desculpe, estou ocupada, vamos fazer isso na próxima vez. E ao ouvir isso, Monshin diz que o único problema é que ela muitas vezes está em seu próprio mundo, e Fo fica feliz, então ele diz que não vamos perturbar a quarta irmã sênior, e PH está pensando, você está brincando comigo agora? Eu sou apenas um cara normal que nem chegou ao primeiro estágio de refinamento de Chi. E você quer que eu lute com a quarta irmã sênior no estágio nem que sou? Você está brincando? Então, Fo começa a sair deste lugar diretamente, e vendo Fo saindo, Machine tenta detê-lo, mas assim que ela vai atrás de Fo, seu pé escorrega, o que faz com que ela colida diretamente com Fo, e a bagagem atrás de PH cai, e Ning cai em cima de PH. E Ning pergunta a PH se ele está bem, então PH diz que está bem, mas então ambos sentem algo, há uma sombra atrás deles. E quando olham à frente, a Juzan com raiva, e ela está dizendo que vocês queriam aula de combate prático, certo? E vendo a raiva de Juzan, ambos ficam muito nervosos, e Fong diz que estão saindo daqui, mas Juzan fecha a porta, então ela diz para não se preocuparem, ela não é um demônio. E depois disso, a cena muda e vemos o Palácio Guangan, e Guangan está tomando um banho com água quente. Então alguém diz ao mestre do Palácio Guangan que depois disso, você e o Imortal Baiun terão uma reunião, e Guan diz para adiar, tenho outros assuntos para atender, então Guangan fica um pouco silenciosa e está pensando, eu me pergunto como aquele bastardo está se saindo no Palácio e, por outro lado, vemos do lado de fora do quarto de Guangan, há dois servos neste lugar que estão conversando, e um dos servos diz o que está acontecendo, o mestre do palácio ainda está com raiva, e o outro servo diz sim, desde que ela voltou, ela está de muito mau humor, de qualquer forma, não vamos entrar em seu quarto agora. E então ambos ouvem um estrondo dentro do quarto, o que os deixa nervosos, e vemos dentro que Guangan está muito nervosa, o que fez com que ela congelasse todo o quarto com gelo, e ela está dizendo que ele está apenas no primeiro estágio de refinamento de Chi. Eu até adicionei um elixir de alta qualidade no banho medicinal para você, se fosse qualquer outra pessoa, já estaria perto do reino de construção da fundação, exatamente quão ruins são suas qualificações. Falando nisso, por que eu decidi usar um item tão precioso nele? Nem nos conhecemos tão bem, não, eu só queria. Entanto, lamentando o caso, é assim que vamos encerrando este vídeo, mas se você gostou, deixe seu like. Se quiser a continuação, deixe o seu comentário aqui abaixo. E lembre-se, é muito bom que a alma preguiçosa queira tudo, mas nada alcança.